Meu sogro tenta me chantagear no hospital, e quando eu recuso ele pergunta: você acha que ele vai acreditar em você em vez de no pai dele? Mas ele acredita e isso tem consequências sórdidas. Tenho 32 anos e sou casada com meu marido de 34 anos, há 5 anos. Sei que é comum no Reddit contar como as pessoas se conheceram, mas minha história não é tão emocionante. Apenas nos conhecemos no nosso último ano de faculdade enquanto trabalhávamos em um projeto de horta comunitária, só isso. Mas isso nos levou a nos conhecermos e a nos amarmos. Depois de nos formarmos, nosso relacionamento cresceu naturalmente. Fomos morar juntos, construímos nossas vidas e eventualmente nos casamos. Esse seria um bom resumo. Minha história pessoal também é bastante simples. Meus pais chegaram a este país quando eu tinha apenas 3 anos. Meu pai trabalhava na construção civil e minha mãe limpava casas, e depois trabalhou em um asilo. Eles aceitaram qualquer trabalho que puderam conseguir para nos dar, a mim e ao meu irmão mais novo, oportunidades que eles nunca tiveram. Eu os vi trabalhar em turnos duplos, fins de semana e feriados, ano após ano. O exemplo deles me impulsionou a me esforçar na escola, consegui bolsas de estudo e me tornei a primeira pessoa da minha família a frequentar a universidade. Agora sou professora do 5º ano em uma escola primária pública. Meu marido vem de um mundo muito diferente, a família dele vive em nossa cidade há gerações. Seu pai William, de 60 anos, é dono de uma bem-sucedida empresa de desenvolvimento imobiliário e participa de vários conselhos corporativos. Sua mãe Vitória, de 58 anos, dedica seu tempo a organizar eventos de caridade e a manter suas amplas conexões sociais. A casa de infância do meu marido fica no bairro mais exclusivo da cidade e o círculo social de seus pais inclui políticos locais, líderes empresariais e famílias ricas tradicionais. Desde o início ficou claro que os pais do meu marido tinham ressalvas sobre mim. A primeira vez que meu marido mencionou aos pais que eu estudava pedagogia, pude ver como para William isso era um problema. Ele me perguntou sobre minhas ambições profissionais com um tom que sugeria que lecionar não era uma profissão de verdade. Quando souberam da minha história familiar em nosso primeiro jantar juntos, Vitória sorriu de forma tensa e rapidamente mudou de assunto. Com os anos, a desaprovação de William só piorou, constantemente fazia comentários sobre meu trabalho, sugerindo que era mais um hobby do que uma verdadeira carreira. Ele perguntava por que eu dirigia meu carro modesto em vez de deixar meu marido me comprar algo apropriado para alguém da família. Eu respondia que gostava do meu carro e que não queria que meu marido me comprasse um. Vitória era mais sutil, mas igualmente pouco acolhedora. Ela preferia mais a abordagem de fazer um elogio que não era bem um elogio. Frequentemente comentava sobre minha origem exótica e a achava fascinante, mas não por motivos genuínos, e sim como se estivesse observando um animal realizar um feito ou algo parecido. Meu marido notava esses comportamentos e sempre me defendia. Isso tenho que dizer. Ele cresceu com essas pessoas como pais, então sabia como podiam ser. A verdade é que eu não me importava com os pais dele. Estava casada com meu marido, e o fato de ele me defender era tudo o que eu precisava. No mês passado fui diagnosticada com uma condição médica que requer cirurgia, não é fatal, mas séria o suficiente para ser assustadora. A recuperação implicaria várias semanas de mobilidade limitada. Meu marido tem me apoiado muito durante todo o processo, mas também estava lidando com um projeto importante no trabalho que poderia levar a uma promoção que ele vinha buscando há anos. Na terça-feira passada tive uma consulta de acompanhamento para discutir os detalhes da cirurgia e os planos de recuperação. Meu marido tinha uma reunião de trabalho que não podia adiar, então minha melhor amiga, Mia, de 33 anos, veio comigo. Mia e eu somos amigas desde o ensino médio, ela esteve comigo em tudo, inscrições para a faculdade, meu casamento e agora este problema de saúde. Chegamos cedo à consulta do especialista e nos sentamos na sala de espera. Eu estava revisando alguns formulários quando ouvi alguém dizer meu nome. Olhei para cima e vi William ali me encarando com uma expressão estranha. Isso não fazia sentido, a clínica era especializada na minha condição específica, e até onde eu sabia William não tinha problemas de saúde que exigissem aquele especialista. Antes que eu pudesse perguntar por que ele estava ali, os olhos de William se moveram para Mia e ele a olhou de uma forma estranha. Sei o que vão pensar, mas ele não a olhou como se a desejasse, mas sim como se estivesse se perguntando quem era aquela pessoa, por isso logo exigiu saber quem ela era, e o fez com um tom de voz que fez várias pessoas no local levantarem a vista. Expliquei que Mia era minha amiga, que tinha vindo me acompanhar durante minha consulta já que meu marido tinha compromissos de trabalho. O rosto de William se transformou com uma expressão que só posso descrever como predatória. Ele me perguntou se meu marido sabia da minha amiga, com um tom que deixou claro o que estava insinuando. Fiquei atônita e perguntei o que ele queria dizer. William se aproximou mais de mim, baixou a voz e me chamou de interesseira. Disse que sempre soube que eu não era boa o suficiente para o filho dele e agora tinha provas de que eu o estava traindo, e nada menos que com uma mulher. Então veio a parte mais chocante. Ele disse que ficaria em silêncio sobre o que havia descoberto se eu concordasse em pedir o divórcio ao meu marido. Minha mão tremia enquanto eu processava o que estava acontecendo. William estava realmente tentando me chantagear com uma acusação completamente fabricada. Aparentemente, segundo ele, minha raça tem certas inclinações que podem se manifestar pelo desejo até mesmo por outra mulher.
Perguntei diretamente se ele estava me chantageando, e ele nem sequer negou. Disse a ele que não ia aceitar sua exigência e expliquei a realidade da situação. Eu estava ali para um procedimento médico e Mia estava me apoiando porque meu marido tinha trabalho. Ele me disse que eu podia aceitar ou queria me arrepender disso, me chamou de lixo e ameaçou garantir que meu marido e todos os outros acreditariam na versão dele dos fatos. Disse que meu marido sempre acreditaria no pai antes de mim. Nesse momento, uma enfermeira chamou meu nome, peguei minhas coisas e passei rapidamente por William com Mia logo atrás de mim. Durante toda a minha consulta mal processei o que o médico me disse sobre a próxima cirurgia. Tudo em que conseguia pensar eram as ameaças de William e como eu contaria ao meu marido. Quando meu marido chegou em casa naquela noite, imediatamente notou que algo estava errado. Contei tudo o que havia acontecido na clínica. Sua reação foi imediata, como seria de se esperar de um bom marido. Ele ficou vermelho de raiva e suas mãos tremeram enquanto caminhava pela nossa sala. Sem hesitar, ligou para o pai e colocou no viva voz. William atendeu dizendo que estava esperando para falar com meu marido sobre meu comportamento. Meu marido o interrompeu e gritou diretamente com ele por me ameaçar e tentar me chantagear. William tentou inventar uma história sobre ter me encontrado com alguém na clínica, mas meu marido o interrompeu, disse a William que sabia sobre meus problemas médicos e que Mia estava lá porque ele tinha uma reunião, que conhecia Mia porque ela é uma amiga de longa data e que tudo que ele disse e fez era questionável. Chamou a tentativa de William de explorar minha doença para benefício próprio de nojenta. Quando William tentou recuar alegando que estava apenas zelando pelos interesses do meu marido perdeu completamente o controle. Gritou que William nunca me dera uma chance, que me desprezara desde o primeiro dia devido à minha origem e que para ele tinha acabado. Disse a William para não ligar, não entrar em contato comigo e não aparecer em nossa casa, depois desligou. Os 5 dias seguintes foram intensos. William tentou repetidamente entrar em contato com meu marido, mas meu marido não atendeu às suas ligações nem respondeu às suas mensagens. Vitória começou a ligar sem parar insistindo que William sentia muito e que não quis dizer o que disse. Meu marido se manteve firme em sua decisão de cortar contato com os pais. Na maior parte do tempo me senti aliviada com a possibilidade de não ter mais que lidar com a hostilidade de William e os comentários sutis de Vitória, e também por ter um marido tão incrível. Não sei o que o futuro nos reserva porque William não é uma pessoa que lida bem com rejeição, mas tendo meu marido ao meu lado acho que será muito mais fácil. Atualização. Meu marido se manteve firme em sua decisão de cortar contato com o pai. Essa postura foi testada cerca de uma semana depois da minha postagem quando William apareceu em nossa casa sem aviso prévio durante o jantar. Ouvimos batidas agressivas na porta da frente e quando meu marido olhou pelo olho mágico viu o pai ali com o rosto vermelho e claramente agitado. Meu marido abriu a porta com a corrente de segurança e William tentou entrar imediatamente. Suas palavras estavam arrastadas, e parada atrás do meu marido eu podia sentir o cheiro de álcool. Acho que podem imaginar o nível de álcool no sangue de William. William estava lá para falar com meu marido e não iria embora até que tivessem uma conversa. Disse que ele é seu pai e não podia rejeitá-lo. Meu marido disse que ele havia perdido o direito de se chamar de pai quando tentou me chantagear e ordenou que fosse embora ou chamaria a polícia. A resposta de William foi chamar meu marido de ingrato e a mim de nomes muito piores. Ele tinha me visto parada atrás, o que provavelmente o deixou ainda mais irritado. Ele me acusou de ser lésbica, de usar meu marido como forma de esconder isso e de que por meu egoísmo eu estava destruindo uma família. Meu marido bateu a porta e a trancou. William continuou batendo e gritando obscenidades, todas sobre mim com uma mulher, por vários minutos antes de finalmente o ouvirmos ir embora. No dia seguinte encomendamos câmeras de segurança para instalar ao redor da nossa casa. Embora isso me desse alguma segurança, aquele homem ainda me afetava, e eu podia ver que meu marido também era afetado. Comecei a ter pesadelos vívidos com William invadindo nossa casa ou aparecendo na minha escola. Vitória tem sido implacável em suas tentativas de nos fazer reconciliar com William. Liga para meu marido todos os dias e deixa mensagens chorando para que meu marido se comova. No fim de semana passado recebemos uma ligação inesperada da irmã mais nova do meu marido, Lia, de 29 anos. Meu marido e Lia nunca foram particularmente próximos enquanto cresciam. William sempre os comparava, favorecendo o filho que no momento considerava mais bem-sucedido. Pelo menos ele não tinha um favorito fixo. Isso dependia de qual era melhor para algo que lhe interessava. Lia nos contou que William também tinha ido bêbado ao apartamento dela, falando horrores de nós e fazendo uma cena semelhante à que fez em nossa casa. Exigiu que ela tomasse o partido dele contra nós. Quando ela se recusou, ele se tornou beligerante e começou a quebrar coisas no apartamento dela. Ela teve que chamar a polícia para que o retirassem. Naquela noite, meu marido finalmente bloqueou o número da mãe dele e enviou uma mensagem em grupo para sua família estendida explicando que faria uma pausa na comunicação familiar e pedindo que respeitassem nossa privacidade. No dia seguinte, meu marido sugeriu que procurássemos um terapeuta familiar, não para nos reconciliarmos com os pais dele, mas para trabalharmos nossos sentimentos sobre a situação e nos certificarmos de que estávamos na mesma sintonia para o futuro. Concordei e tivemos nossa primeira sessão na semana passada. A sessão foi emocionalmente exaustiva, mas útil. Lá falamos sobre tudo o que estava acontecendo com o pai dele, e foi um ambiente seguro para dizermos tudo o que pensávamos.
Meu marido admitiu que se sentia culpado por cortar relações com os pais, embora soubesse que era o certo a fazer. Falou sobre como sempre sentiu que não correspondia às expectativas do pai. Ele compartilhou uma história sobre como disse a William que queria atuar em direito ambiental, e William riu chamando isso de desperdício de potencial. Também lhe disse que era um capricho e uma atitude pouco masculina, porque queria escolher uma profissão só para salvar uma foca de conviver com um pouco de lixo. Fica claro que William sabe pouco sobre meio ambiente e direito ambiental. Também expressei meu medo de que meu marido pudesse eventualmente guardar ressentimento de mim por tê-lo colocado entre ele e sua família. Mas ele disse que essa decisão também estava sendo tomada por ele e que eu deveria ficar tranquila quanto a isso. O terapeuta nos deu exercícios de comunicação e sugeriu que escrevêssemos cartas para William e Vitória que na verdade não enviaríamos. Minha cirurgia estava marcada para a semana passada e felizmente tudo correu bem. Agora estou me recuperando em casa. Meu marido tirou uma folga do trabalho para cuidar de mim e tem mantido todo o drama familiar afastado para que eu possa me concentrar em sarar. Meus pais têm sido de grande ajuda, trazendo refeições caseiras e ajudando com as tarefas domésticas. O contraste entre o apoio incondicional deles e o comportamento de William e Vitória é gritante. Apesar do estresse contínuo, meu marido e eu estamos nos comunicando melhor do que nunca. Pela primeira vez em nosso casamento, realmente nos sentimos como uma equipe unida diante das pressões externas, em vez de tentarmos lidar com elas separadamente. Atualização 2. William intensificou seu comportamento em resposta à nossa contínua postura de não contato. Há cerca de 3 semanas meu marido e eu começamos a receber pacotes estranhos e anônimos pelo correio. No início continham apenas coisas aleatórias, recortes de catálogos, jornais velhos e itens semelhantes. Depois tornaram-se mais perturbadores. Um envelope continha fotografias do meu marido quando criança cortadas em tiras. Outro pacote continha um bicho de pelúcia danificado que meu marido reconheceu como um que ficava em seu quarto de infância. Na semana passada recebemos o pacote mais perturbador até agora. Um monte de papéis que pareciam arrancados de um diário. Continham entradas detalhando os pensamentos de William sobre mim ao longo dos anos. O nível de ódio expresso era chocante. Ele se referia a mim com linguagem cruel e como uma invasão estrangeira à sua família. Havia ameaças vagas sobre resolver o problema e salvar meu marido de mim. Temos quase certeza de que esses pacotes vêm de William, mas não temos provas. Nunca há um endereço de remetente e os selos postais vêm de vários lugares do estado. Documentamos tudo e registramos um boletim de ocorrência, mas os policiais nos disseram que não há muito que possam fazer sem provas concretas que liguem William aos pacotes. O estresse está cobrando seu preço. Meu marido tem problemas para dormir e frequentemente acorda de pesadelos sobre sua infância. Ele começou a se abrir mais sobre sua criação, compartilhando histórias sobre o abuso emocional de William e como Vitória permitia tudo sem dizer nada. Não é bom ouvir essas histórias e é muito doloroso, mas fico feliz que ele se sinta seguro o suficiente comigo para compartilhar essas lembranças. Eu também estou lutando. As palavras cheias de ódio das entradas do diário de William continuam se repetindo em minha mente. Apesar de saber que não são verdadeiras, custa-me não deixar que me afetem. Dou por mim duvidando das minhas interações com colegas e pais na escola, preocupada que William tenha espalhado boatos sobre mim. Continuamos com nossas sessões de terapia que têm sido incrivelmente úteis para processar tudo o que aconteceu e fortalecer nosso relacionamento. Apesar de todo esse caos, houve alguns progressos positivos. Já me recuperei completamente da cirurgia e voltei ao trabalho. Meus colegas de trabalho e meus alunos têm sido maravilhosamente solidários. Na semana passada, minha turma me surpreendeu com um cartão feito à mão me desejando o melhor. É por esta razão que gosto tanto do meu trabalho. Ele me dá essas pequenas coisas que significam um mundo para mim. Meu marido mergulhou de cabeça em seu trabalho no escritório de advocacia ambientalista. Recentemente, ele assumiu um caso importante contra uma corporação que tem despejado resíduos ilegalmente em bairros de baixa renda. Ele também recebe muito do seu trabalho, e posso ver o quanto lhe importa fazer a diferença nessas comunidades, como se isso lhe desse energia. Estamos levando as coisas um dia de cada vez, documentando tudo e nos concentrando em nos apoiar mutuamente. Não vamos ceder em nada disso porque o que mais nos importa agora é nossa própria paz, mesmo quando querem tirá-la de nós. Lia se tornou uma aliada inesperada durante todo esse processo. Ela nos mantém informados sobre qualquer fofoca familiar e tomou firmemente o nosso lado. Meu marido tem conseguido ter um relacionamento normal com a irmã sem William no meio, e isso parece positivo neste mar de coisas negativas. Atualização 3. Estou cautelosamente otimista de que as coisas finalmente estão começando a se acalmar. Os pacotes estranhos pararam de chegar aproximadamente um mês depois da minha última postagem. Não tenho certeza se William desistiu ou se a intervenção da polícia o assustou, mas de qualquer forma tem sido um alívio. Meu marido e eu continuamos com nossas sessões de terapia, embora tenhamos reduzido a frequência para uma vez por mês. As ferramentas que aprendemos têm sido valiosas para nos ajudar a navegar por esta situação difícil e fortalecer nosso relacionamento. Temos praticado os exercícios de comunicação e aprendido a expressar nossas necessidades de maneira mais clara. Mantivemos nossa postura de não contato com William e Vitória. Em geral,
geral, meu marido diz que se sente mais em paz do que esteve em anos. Ele começou a se abrir mais sobre sua infância, compartilhando tanto boas lembranças quanto dolorosas. Ele ainda está processando emoções complexas sobre sua criação. Lia tem sido um apoio tremendo ao longo de tudo isso. Ela se manteve firme em nossa decisão e inclusive decidiu limitar seu próprio contato com os pais depois de presenciar o comportamento errático de William. Agora ela vem jantar uma vez por semana e tem sido maravilhoso ter um familiar em tudo isso enquanto perdíamos dois. Na semana passada ela trouxe uma caixa de fotos de família antigas e meu marido passou horas a se vendo, compartilhando histórias sobre sua infância que nunca tinha me contado antes. Minha saúde melhorou significativamente e me sinto mais forte. Comecei um novo projeto na escola, desenvolvendo um programa de mentoria para alunos de primeira geração que irão para a universidade, me baseando em minhas próprias experiências. Sinto-me bem canalizando minha energia para algo positivo e potencialmente transformador para meus alunos. O trabalho do meu marido também vai bem. Recentemente ele ganhou um caso importante contra a corporação que vinha poluindo o rio local. Vê-lo tão apaixonado por seu trabalho e fazendo a diferença em nossa comunidade tem sido maravilhoso. É um contraste total com a carreira que William havia tentado forçá-lo a seguir, porque posso ver que meu marido se sente realizado perseguindo este sonho. Começamos a falar sobre formar uma família em breve. É uma conversa que tivemos de vez em quando ao longo dos anos, mas sempre adiávamos devido a diversos focos de estresse. Agora ambos sentimos que estamos em um lugar muito mais saudável, tanto individualmente quanto como casal. Não estamos com pressa para nada, mas é bom estar planejando o futuro juntos. Sabemos que manter os limites é um processo contínuo e estamos preparados para os possíveis desafios no futuro. As festas de fim de ano se aproximam e esperamos que possa haver uma pressão renovada por parte de Vitória ou de outros membros da família para nos reconciliarmos, mas nos sentimos mais bem preparados para lidar com o que vier. Por agora estamos desfrutando da paz e estabilidade que trabalhamos tão arduamente para alcançar, estamos nos concentrando em construir a vida que queremos, rodeados de pessoas que genuinamente nos apoiam e cuidam de nós. Nem sempre é fácil, mas parece o certo a fazer. Atualização 4. Com tudo o que aconteceu durante e depois das festas de fim de ano, perguntei ao meu marido se havia algum problema com álcool envolvendo o pai dele. Não é uma pergunta estranha já que vocês leram sobre as interações dele conosco, e ele sempre aparecia cheirando a álcool. Cheguei até a pensar que naquele dia na clínica ele poderia estar sob o efeito. Mas como não tinha um cheiro estranho, não posso afirmar. Ainda não sei porque ele foi lá naquele dia. Ele tem muita influência na cidade e talvez alguém lhe disse que eu estaria lá. Talvez estivesse procurando a oportunidade de falar a sós comigo para me ameaçar. Até a ideia de que eu traía meu marido com uma mulher me pareceu estranha, mas acho que foi a primeira coisa que ele viu ali, uma forma de tentar me chantagear e me fazer ter medo dele. Ele também achava que o filho o escutaria, e já vimos o quão bem isso funcionou para ele. Mas a resposta do meu marido sobre se o pai dele bebia muito antes é que sim, mas ele sempre disse que William era um alcoólatra funcional ou social, que bebia em casa ou em eventos, mas sempre parecia ser divertido, pelo menos com pessoas de fora da família. No entanto, nesses momentos de álcool à vontade, como meu marido os chama, era quando ele era mais cruel e duro com eles. Quando os colocava para competir por qualquer coisa que tivesse acontecido no dia, dizendo, sua irmã ou irmão é melhor porque hoje fez isso ou aquilo. A polícia chegou a pará-los em algumas ocasiões, voltando todos de um jantar, mas ele sempre sabia para quem ligar para que o policial os liberasse. Esse tipo dirigia um carro com crianças atrás em estado de embriaguez. Há alguns meses, quase perto das festas de fim de ano, uma dessas direções sob efeito não acabou muito bem, e tanto William quanto Vitória acabaram batendo em um carro estacionado. Além dos machucados que eles sofreram, ninguém mais se feriu. A polícia chegou e poderia ter sido outro caso de William usando sua influência, mas a hora, a área, ou seja lá o que for, não foi a melhor. E muitas pessoas começaram a sair de seus apartamentos para a rua ou para as varandas para ver e também para filmar. Em um dos vídeos, William aparece ligando para alguém, provavelmente para limpar sua bagunça, mas os policiais não podiam fazer nada porque estavam sendo filmados. Não é como se pudessem ligar para rebocarem o carro de William e deixarem meus sogros irem para a casa de Uber enquanto todos estavam olhando. Tiveram que levá-los para a delegacia, pelo menos para mostrar que estavam levando tudo aquilo a sério, ou era isso que William pensava, porque logo muitas pessoas descobriram quem ele era e começaram a pressionar na cidade para que ele não se safasse. Muitos sabem que William tem muito poder e influência aqui, afinal não é uma cidade tão grande. Então, designaram um juiz para ele e ele teve que seguir todo o processo legal por dirigir e causar um acidente em estado de embriaguez. Assim foi ordenado que pagasse uma multa, que para William não é muito, pagasse o carro em que bateu, o que é mais do mesmo, mas lhe deram umas 300 horas mais ou menos de trabalho comunitário, junto com um ano de liberdade condicional, durante o qual não pode sair do estado. Sei o que estão pensando, que ele deveria ter ido para a cadeia, mas para isso ele teria que ter atropelado alguém, e acho que ninguém merece esse destino para que William passe seus dias na prisão. Então, desde as festas de fim de ano até agora, para a família William tem tido uns meses ruins, tanto que o jantar anual de Natal na casa dele, ao qual não iríamos de qualquer forma, foi cancelado. Agora, como um detalhe mesquinho ou vingativo, você decide o nome e embora eu apoie, meu marido fez algo. Parte do trabalho comunitário dele era fazer algo visível publicamente, nada de um trabalho em um prédio onde pudesse fazer outra coisa para cumprir as horas. As pessoas precisavam ver que ele estava recebendo punição por isso, senão haveria mais queixas, especialmente porque o prefeito logo será reeleito e não pode perder pontos por isso. E alguns de seus trabalhos foram limpar junto ao rio da cidade,
o mesmo que meu marido lutou para defender de despejos. Então, um dia quando meu marido estava passando por lá, ele parou o carro para lhe dizer, de nada. William ficou tão surpreso quanto eu, porque não sabia por que ele tinha dito de nada. Perguntou por que já que não tinha dito obrigado, e meu marido respondeu que ele deveria agradecer porque graças a ele estava apenas recolhendo lixo em vez de dejetos tóxicos em um rio contaminado com produtos químicos. Sei que parece cutucar a onça com vara curta, mas meu marido realmente disse aquilo como quem diz, no final minha profissão não era tão ruim assim, e não como uma zombaria. Em outras questões, descobrimos quem enviava as coisas, e foi Vitória. Bom, algumas coisas foram enviadas por William. Com isso conseguimos uma ordem de restrição contra eles, que também agora é pública graças a Lia. Ela diz que tudo que servir para tirar o poder de William nesta cidade deve ser usado. A forma como descobrimos isso prefiro guardar para mim, porque revelar talvez nos tire uma vantagem no futuro se precisarmos dela novamente. Não sei quem pode estar lendo isto. Talvez alguém da minha cidade, talvez alguém que conheça William. O melhor é que nunca seja necessário usá-la, mas prefiro ter essa segurança. E também meu marido e eu começamos a tentar ter um bebê, mas ainda não há notícias de gravidez, e isso seria tudo. Não falei, apenas me sentei para escrever, mas sinto como se me faltasse o ar de tanto fazê-lo. Próximo relato. Minha sogra decidiu fofocar com minha filha sobre meu casamento, abrindo um buraco gigante na minha vida. Minha esposa me traiu há quase 10 anos. Não vou entrar em detalhes pois não são importantes, mas devido ao fato de que vi culpa de ambas as partes eu a perdoei e superamos isso. Minha filha tem 16 anos e só descobriu agora pela minha sogra que parece ter decidido que ela já tinha idade suficiente para ouvir a fofoca da família, e que ela seria madura o suficiente para não confrontá-la. Inicialmente minha esposa pensou que eu tinha contado a ela e entrou no meu escritório onde eu estava para me perguntar que diabos eu estava pensando, e se eu estava tentando destruir o relacionamento delas. Ela e minha filha têm tido uma relação tensa há alguns anos, muitas discussões de ambos os lados. Ela se recusou a acreditar que eu não tinha dito nada a princípio, até que minha filha entrou na sala e se juntou aos gritos de que eu era muito fraco e que sua própria mãe a tinha vendido. A briga durou muito tempo. E honestamente, eu poderia muito bem não ter estado lá por todo o bem que fiz. Tentei intervir quando me preocupei, mas isso só terminou com um zumbido no meu ouvido. Eventualmente minha esposa saiu para se acalmar e minha filha e eu pudemos conversar. Ela também não estava feliz comigo e não hesitou em me dizer isso, mas ela não estava mais gritando ou jogando coisas, então eu apenas deixei ela desabafar. Ela me perguntou por que eu fiquei e eu fui honesto, que eu não era o marido perfeito, e decidi não terminar meu casamento, desfazer nosso lar e destruir a infância dela por algo em que eu também tinha culpa. Durante todo o tempo em que eu falava ela apenas continuava me observando com aquele rosto triste que me deixou desconfortável, mas quando terminei ela apenas balançou a cabeça e disse que eu precisava deixar minha esposa, e que a traição não era o único problema. Ela começou a mencionar cada falha insignificante que minha esposa tem. Ela mencionou minha esposa ficando brava comigo porque eu tinha colocado creme demais no café dela, por exemplo, apenas bobagens triviais. Eu disse isso a ela, mas ela apenas continuou balançando a cabeça. Acabou se transformando em uma discussão onde ela insistia que eu era algum tipo de vítima e estava elaborando algum tipo de plano de fuga. Eu continuei tentando acalmá-la, mas isso não estava levando a lugar nenhum. Depois disso tentei ligar para minha esposa, mas descobri que minha ligação ia direto para o correio de voz, então liguei para minha sogra para informá-la da situação, mas minha esposa já tinha chegado lá e planejava passar a noite para se acalmar, porque ela não queria ver o rosto de nenhum de nós. Já se passaram alguns dias e ainda não a vi, nem ouvi falar dela, mas a mãe dela me informa que ela está bem, apenas muito emocionada. Então, também estou com medo pela minha esposa. Ela já teve problemas de saúde mental antes e se ela estiver passando por isso de novo eu deveria estar lá para ajudar. Edição. Para as pessoas que comentaram ou me enviaram mensagens privadas dizendo que eu não deveria me importar. Minha esposa quase faleceu da última vez que teve um episódio e eu não acho que nem minha filha, por mais brava que esteja agora, queira a ida da sua mãe. Minha filha me disse que espera que a mãe nunca mais volte. Estou me sentindo derrotado e cansado. Fiz tudo o que pude para manter esta família à tona e de alguma forma ainda estou falhando. Está começando a parecer que eu sempre falho em tudo, e sempre falharei em tudo enquanto eu viver. Comentários. Ok, algumas ideias aqui. Primeiro, a sogra está completamente errada. Não é da conta de ninguém informar a filha sobre fofocas de família que incluem os pais dela. Segundo, tenho certeza que parte disso é coisa normal de rebeldia adolescente. Contudo, sua esposa ficou brava por causa de muito creme no café? Você diz que são coisas triviais, mas com que frequência sua esposa fica excessivamente sensível com coisas triviais? Há um ponto em que se torna você gerenciando as explosões emocionais da esposa em vez da esposa trabalhando em seus próprios problemas. Resposta do OP. Concordo 120%. Estou um pouco chocado que minha esposa esteja brava comigo e com nossa filha, mas de alguma forma não tão brava a ponto de não ficar na casa da pessoa que contou a ela? Não sei, essa parte tem me confundido muito. Minha filha definitivamente tem passado por algumas coisas de rebeldia adolescente, o que não me incomodou porque me apresentou muita música nova quando ela está brava. Mas minha esposa tem tido alguns problemas com isso porque ela tem medo que quando minha filha ficar mais velha ela se arrependa de todo o cabelo maluco ou roupas estranhas. Tenho tentado ajudá-la com isso porque eu mesmo fui um pouco delinquente juvenil, e minha filha é uma boa garota
idiota, nenhum problema real com ela além de ser uma sabichona às vezes, o que ela tem a quem puxar. Quanto ao resto, não sei. Minha esposa é temperamental, mas não é violenta. Quero dizer, ela simplesmente fica brava fácil, mas ela supera isso bem rápido. Tipo, ela gritou sobre o café, jogou fora, pegou uma nova xícara e isso nunca mais foi mencionado. Honestamente, eu tinha esquecido disso até minha filha mencionar, realmente não foi grande coisa. Comentário 2. Que diabo sua sogra estava pensando em contar essa merda para uma criança? Ela parece uma idiota infeliz que adora atiçar a confusão, eu nem seria remotamente cordial ou educado com ela novamente. Resposta do OP. Pelo que ela disse, por alguma razão ela foi idiota o suficiente para pensar que minha filha guardaria para si, o que honestamente fico feliz que ela não fez porque sei como segredos assim podem corroer uma criança. Tenho trabalhado para manter a calma porque ela é meu único elo com minha esposa agora, e gritar com ela é uma boa maneira de ser bloqueado e não ter como obter atualizações sobre ela. Comentário 3. Ok, só porque alguém não é violento não significa que não esteja criando um ambiente emocionalmente hostil para todos os outros e você pode precisar examinar isso ou prevejo que sua filha vai querer sair de casa assim que puder. Meu pai se casou novamente com uma mulher de temperamento semelhante. Ela era rápida para se irritar, mas rápida para seguir em frente. Honestamente, às vezes parecia uma montanha-russa emocional. Papai a amava, então ele ignorava essa falha como parceiro dela, atribuindo isso a apenas o jeito dela, mas ela é uma boa pessoa. E sim, isso era verdade. Ela não era uma pessoa má, mas ele falhou em perceber que as explosões emocionais dela faziam nós, as crianças, sentirmos que o clima em casa era tenso já que pequenas coisas triviais podiam fazê-lo explodir, mesmo que por apenas um minuto. Simplesmente não era nada agradável estar por perto. Resposta do OP. Elas sempre foram tão próximas enquanto cresciam. Quero dizer, eu me sentia como o pai bônus às vezes porque elas eram tão próximas quando ela era pequena. Tipo, lembro-me de sentir um pouco de ciúmes disso porque eu ria e pensava comigo mesmo que achava que pais e filhas deveriam ter um relacionamento especial. Haha. Elas só realmente começaram a brigar quando minha filha tinha 14 anos. Acho que ainda me sinto culpado porque a primeira briga delas foi 100% minha culpa e ainda me culpo por isso. Comentário 4. HM. Sério? A primeira briga delas foi 100% sua culpa? Isso é incrível. Você conseguiu forçar duas outras pessoas a brigar, e basicamente criou as dificuldades em um relacionamento mãe e filha totalmente sozinho? Parece que você é muito propenso a assumir responsabilidade pelas ações de outras pessoas. Isso pode ser uma boa característica até certo ponto, mas não quando combinado com outra pessoa que é emocionalmente abusiva e gosta de transferir a culpa por suas ações para outra pessoa, o que pode descrever sua esposa. Sua filha está lhe dizendo que sua esposa é abusiva, e ela está lhe dizendo que a maneira como você dá desculpas e acomoda sua esposa machuca, a faz se sentir desprotegida por você, desapontada com você e triste por você. Todas essas coisas podem ser verdadeiras mesmo que sua esposa seja uma boa pessoa de outras maneiras, e mesmo que ela ame sua filha. Você disse a si mesmo que aceitar o temperamento explosivo de sua esposa é uma forma de maturidade da sua parte, pelo bem de sua filha e pelo seu próprio, e até mesmo de sua esposa. Você precisa se perguntar se o que você realmente está fazendo é ser um facilitador de comportamento abusivo. Resposta do OP. Eu simplesmente não sei se consigo ver dessa forma. Quero dizer, minha mãe costumava ser realmente abusiva quando eu era jovem, de mais de uma maneira. Minha filha não sabe sobre isso. Minha mãe faleceu antes de ela nascer. Minha esposa nunca foi nada parecida com isso. Pretendo conversar com minha filha porque muitas pessoas estão dizendo que minha esposa pode estar machucando minha filha por trás das portas, além das brigas que estamos tentando resolver há um tempo. Vou falar com ela e dependendo das respostas dela partirei daí. A maior razão pela qual descartei as preocupações da minha filha, no entanto, foi porque era tudo sobre mim. Como durante aquela conversa ela nunca falou sobre a mãe dela machucá-la, se ela tivesse me dito que não tinha motivo para isso, mas que tinha medo da mãe, eu teria levado isso a sério e poderíamos ter resolvido a partir daí. Eu simplesmente não vejo minha esposa gritando e derramando um pouco de café como algo remotamente próximo da minha mãe. Comentário 5. Nos conte mais sobre a sogra. Ela costuma invadir suas vidas pessoais assim? Resposta do OP. A sogra e minha esposa sempre foram próximas. Ela disse mais de uma vez que a mãe é sua melhor amiga. Invadir. É difícil dizer. Eu particularmente não gosto que ela saiba tudo sobre nosso casamento porque é estranho para mim. Mas por outro lado, eu não tive um relacionamento digno de nota com minha mãe quando ela era viva. Então não tenho ideia se isso é realmente só eu sendo estranho. Atualização. Já faz um tempo. Provavelmente vou me arrepender de postar isso tanto quanto me arrependi da primeira vez, embora por razões diferentes. Antes de começar, quero agradecer a todas as pessoas gentis que entraram em contato com conselhos genuínos e com quem tive conversas adoráveis. Eu as aprecio mais do que posso dizer. Verificando meu histórico, vi que nunca atualizei após a conversa com minha filha sobre a situação dela com minha esposa. Nós conversamos e foi pior do que eu esperava, mas melhor do que a maioria dos comentários. Ela nunca bateu na minha filha nem a ameaçou. Minha filha mencionou os gritos, e eu ouvi, embora ela tenha dito que nunca teve medo da mãe.
mas começou a odiá-la quando percebeu como ela me tratava. Daí a mudança na aparência e a rebeldia. Ela gostou que eu a defendi em relação ao seu novo estilo porque então eu estava defendendo algo. Isso me faz rir um pouco agora, mas na época eu estava confuso. Conversamos por um longo tempo e ela disse que achava que talvez pudesse superar o ressentimento que tinha pela mãe se não tivesse que ver a maneira como ela me trata. Eu não gostei muito disso na época e admito que argumentei que eu era um adulto e ela não precisava lutar minhas batalhas por mim. Minha filha disse algo como: se eu não lutar, quem vai? Isso meio que me paralisou porque minha única resposta foi: às vezes você tem que escolher suas batalhas. Soa fraca quando você não escolhe nenhuma delas. Eu ainda pretendia tentar trabalhar no meu casamento apesar dos comentários. Eu realmente esperava reverter as coisas por causa do relacionamento anterior delas. E francamente, o quanto eu ainda amava minha então esposa. Mas então ela não voltou para casa por semanas. Não sei se foi a insistência da minha filha, ou o fato de eu perceber que ela estava chateada por ter sido abandonada pela mãe ao primeiro sinal de problema. Mas um dia eu finalmente entrei em contato e perguntei à minha ex-sogra quando minha esposa voltaria para casa e agiria como uma adulta. E me disseram que ela estava procurando advogados de divórcio. E que se eu a quisesse de volta eu realmente deveria trabalhar para fazer minha filha se desculpar. Tudo pareceu tão manipulador e eu simplesmente fiquei com tanta raiva. Apenas desliguei e falei com meu próprio advogado. Depois de ser intimada, ela tentou voltar e chorou dizendo que era sua saúde mental. Mas eu ainda estava com tanta raiva que simplesmente a dispensei e disse para ela ir embora. O divórcio foi finalizado há um tempo. Minha filha fica comigo a maior parte do tempo já que a mãe dela se mudou para outro estado depois, e ela quer fazer faculdade na área quando chegar a hora, mas visita a ex-sogra e fala com a mãe ao telefone às vezes. Por mais que eu odeie admitir, o relacionamento delas está melhorando desde o divórcio. Eu não odeio minha ex-esposa, mesmo que muitos, incluindo minha filha, a categorizem como abusiva. Ela é a primeira mulher com quem eu realmente me conectei daquela maneira, e embora eu não a ame mais, provavelmente será a última. Não me importo tanto, tenho uma vida plena sem ela por perto, e uma mais tranquila também. Mas de qualquer forma, obrigado a todos novamente por ouvirem, e estou me preparando para os eu te avisei, não os culpo, vocês avisaram. Comentários. Parece óbvio que você estava sendo um capacho se sua própria filha se via na necessidade de ser sua salvadora em relação à mãe dela. Então, descobrir a traição tornou o que ela sentia 10 vezes mais válido. Acredito que sua ex-sogra queria esse resultado e sentia algo parecido com sua filha. Espero que você esteja melhorando por si mesmo e ouvindo mais sua filha em vez de ficar na defensiva. Haha. Boa sorte com tudo. Resposta do OP. Minha ex-sogra talvez quisesse, mas com o inferno que ela estava constantemente criando durante o divórcio, duvido, acho que ela só queria fofocar e criar drama, previsível para ela. Pelo que ouço da minha filha, eu não pergunto, mas ela conta mesmo assim, a ex-sogra está arrasada com a minha ex saindo do estado. Comentário 2. Sua filha salvou a vida de vocês três. Sua esposa era abusiva, sua filha estava sendo abusada e você também. Fico feliz que ela tenha sido adulto o suficiente para finalmente pôr um fim a essa loucura. Realmente espero que sua ex-esposa receba ajuda mental séria e que sua filha não tenha efeitos duradouros disso. Resposta do OP. Pelo que sei, minha ex está se encontrando. Bom para ela, eu nem sabia que ela estava perdida. Minha filha é uma jovem mulher forte, mais forte do que eu jamais fui ou serei. Tenho mais orgulho dela do que posso explicar, mesmo sem esta situação. Ela é a melhor parte da minha vida. E para citar os velhos ditados, quando conto minhas bênçãos, eu a conto 2 vezes. OP falando sobre a ex-sogra e suas visitas. Minha ex-sogra não é mais permitida na minha casa devido a algumas de suas ações no último ano, mas minha filha tem 17 anos agora e com seu próprio carro. Não vou impedi-la de falar com ela ao telefone ou visitá-la se quiser. Ela nunca expressou o desejo de não vê-la mais, e não vou forçar a questão. Se ela mudar de ideia, não há problema para mim, mas deixei bem claro que ela não tem obrigação de cortar relações com ninguém por minha causa. OP falando sobre por que a ex-sogra odeia ele. Há muita coisa nisso. Ela nunca gostou muito de mim exatamente. Principalmente me tolerava porque eu era um marido decente nas palavras dela. Mas ela tentou me fazer desistir do divórcio, já que claramente minha ex estava tendo um episódio quando mencionou isso pela primeira vez. Então, quando o processo de divórcio começou, ela insistiu que minha ex deveria ter a guarda total. Apesar de minha filha e minha ex-esposa argumentarem contra, depois foi a divisão de bens e ela teve problemas com qualquer coisa que não fosse entregue à minha ex, até coisas ridículas. Ela argumentou que minha ex deveria ficar com os 2 carros. Minha ex foi surpreendentemente razoável, mas era como se a mãe dela quisesse que eu fosse punido por desistir da minha ex. Depois de muitos gritos quando ela aparecia na minha casa sempre que eu estava, eu finalmente disse a ela que não era mais bem-vinda e que se voltasse eu chamaria a polícia para escoltá-la para fora da propriedade. Acho que isso a assustou e ela não tem sido mais um problema para mim desde então.